Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo na tentativa de passar algumas informações que sejam úteis para o seu estudo de violão. Nesse vídeo explicarei a forma que utilizo de estudo ao iniciar uma nova peça. Nesse processo mostrarei a utilização do metrônomo. Para isso, se faz necessário que o executante tenha uma certa intimidade com ele. Primeiramente, vamos deixar bem claro uma coisa. Esse processo eu aplico apenas naquelas obras de média e rápida velocidade. Obras lentas e interpretativas não creio que seria um bom processo, a não ser em partes rápidas que nelas contenham. Bom, quando vou iniciar o estudo de uma obra, a primeira coisa que eu faço é determinar o andamento final. Esse andamento pode sofrer alteração no final do processo, ok? Em seguida, faço uma leitura de reconhecimento. Essa leitura deve ser feita de forma bem lenta, como se a obra assim fosse, lenta e tranquila. Nessa leitura, eu vou analisando cuidadosamente o dedilhado proposto. Como o dedilhado é muito pessoal, eu procuro ver qual eu me adapto melhor. Já para aqueles em que não me sinto confortável, eu procuro uma nova alternativa. Muitas vezes, o dedilhado proposto é a única alternativa. Contudo, existe uma saída que pode ser um pouco perigosa e provavelmente alguns não aceitem. Seria eliminar alguma nota que esteja criando dificuldades na execução e, consequentemente, na fluência. Nesse caso, precisamos ser muito cuidadosos para não prejudicarmos a beleza da obra. Linha melódica? Nem pensar. Baixo? Talvez. Mas o que falo mesmo é sobre alguma ou algumas notas de um determinado acorde, que por sua vez acaba fixando um dedo e dificultando a execução e a fluência. Observem que, no compasso 16, eu eliminei a nota Dó. Essa nota estaria fazendo uma terça com a linha melódica. Por se tratar de uma passagem muito rápida, eu não vejo problema algum em eliminá-la. Nessa passagem, por exemplo, se tocarmos a nota Dó, haveria uma certa dificuldade que poderia prejudicar a execução. Bom, lembremos que essas coisas são muito pessoais, uma vez que cada um tem as suas limitações. Uma vez feito todo o reconhecimento da partitura, conseguimos ler as notas com uma certa facilidade. Inicio, então, o processo com o metrônomo. Uma observação. Essa fase de reconhecimento e o tempo que irá gastar para isso varia de pessoa para pessoa. Quem irá determinar isso é a leitura do executante. Uma leitura boa trará muitos benefícios, sendo um deles a aceleração do processo. O processo com o metrônomo, o qual eu chamo de EPM, que significa Estudo Programado com Metrônomo. Eu inicio da seguinte forma. Observem que o andamento final da peça é Semínima igual a 120. Inicio então pensando em colcheia igual a 120. Com isso, iniciarei na metade do andamento. Eu determino as partes em que estudarei. Não tenho uma regra para isso, apenas procuro determinar pequenos trechos. Na imagem, vocês poderão ver que são 3 ou 4 compassos apenas, algumas vezes um pouco mais. A minha preocupação é simples. Tenho muitas informações para observar e fazer corretamente. Quanto menos compassos, menos informações tenho. Considero muito importante repetir sempre da mesma forma, ou seja, realizando todas as informações contidas na partitura. Algumas das informações importantes. Notas e pausas. Dedilhados, tanto mão direita quanto mão esquerda.
Movimentos especiais dos dedos da mão ou do braço. Relaxamento, sempre que for possível. Parte rítmica. Dedos que não devem ficar presos. Dedos que devem ficar presos. Dedos colocados sem necessidade. Exemplo, um Dó maior sem a nota Mi presa com o segundo dedo. Baixos a serem abafados. Até onde os dedos devem ficar presos para não atrapalhar a fluência, entre outros. Feito a divisão da música em partes, determinado o andamento final, utilizando números redondos, de 10 em 10, inicio cada parte da seguinte forma. Se estiver havendo fluência, facilidade e limpeza, continuar até o andamento final. Caso contrário, permanecer nesse processo, ou menos, se necessário, por mais um tempo, até que sinta que é possível aumentar. Uma observação importante: tenha sempre em mãos o metrônomo. Ele será o controlador da velocidade. Outra observação importante é: não toque com o metrônomo em execução. Acione o metrônomo, sinta bem a velocidade, desligue-o e execute o trecho. Isso também é importante. Faça várias repetições daqueles trechos que não saírem bem, e sempre na velocidade determinada no momento. A fase de manutenção é muito simples. Tendo como base a velocidade final, volte 6 unidades, sempre de 10 em 10. Exemplo. Andamento final. Semínima igual a 120. Dobre o andamento e pense em colcheia 240. Retornando 6 andamentos, chegaremos a colcheia igual a 180. Esse número pode variar. Pode-se repetir 4 vezes apenas, 180, 200, 220, 240. Pode-se repetir 3 vezes apenas, 180, 210, 240. Ou ainda 5 vezes, de 20 em 20, 160, 180, 200, 220, 240.
Nessa fase, o importante é estar em contato com a obra todos os dias, com ou sem o metrônomo. Mas sempre é muito importante de forma lenta primeiro e depois no andamento. No andamento final é muito importante porque a reação da mão é diferente de quando fazemos lento. Devemos ter em mente que não devemos ultrapassar o andamento em que estamos aptos a fazê-lo. Enquanto o andamento final não estiver saindo fluente e limpo, aguarde mais alguns dias e somente quando sentir que está conseguindo fluência e limpeza. Deixe que o tempo determine isso. Não se apresse. Outra coisa também importante é sempre aplicar tudo o que foi aprendido durante o processo. O nosso corpo trabalha com condicionamento, por isso, devemos fazer as repetições, procurando acertar o máximo possível para que, assim, o acerto supere o condicionamento errado. Muitas outras coisas eu teria para falar, mas acho que o vídeo já ficou longo demais. Quem sabe numa próxima? Até lá. Um abraço e obrigado pela atenção.